Oi, gente! Começando aqui mais um vídeo. Esse vai ser, acho, meu primeiro vídeo falando. E se tiver algum barulho de fundo, é o ventilador, porque tá muito quente hoje. Então, aguenta aí, tá? Uma hora ele para. Talvez, não sei. Então, como vocês podem ver pelo vídeo, pelo título do vídeo, eu vou falar hoje sobre as leituras que eu fiz em janeiro. Tá um pouco atrasado? Sim, talvez, bastante. Quase 3 meses aí. Mas eu decidi gravar só agora. E aí depois vai ter a de fevereiro também, a de março e assim por diante, se tudo der certo. Em janeiro eu acabei lendo bastante livros por conta das férias e porque eu peguei aquela promoção do Kindle Unlimited de 3 meses por R$1,99, que aliás voltou. Então se você quiser, agora é a sua chance, vai lá assinar. E vamos começar então. O primeiro livro que eu li no mês de janeiro, logo quando começou o ano mesmo, foi A Escada Furtiva, da Maureen Johnson. Esse é o segundo livro da continuação da série do Cordialmente Cruel. Eu tinha lido Cordialmente Cruel no final do ano passado. Eu achei um livro mais ou menos, mais interessante. E aí esse segundo foi bem melhor do que o primeiro. Tem um personagem no primeiro livro que eu achei ele super chato, e aí nesse segundo ele quase nem aparece, sabe? Então foi maravilhoso. Foi bom porque ele quase nem aparece. Tem um plot twist nessa história que talvez surpreenda muita gente. Eu fiquei mais ou menos surpresa, mas pra mim meio que ficou tanto faz, porque a pessoa com quem acontece esse plot twist não ligava muito, não gostava muito. Aparecem personagens novos, alguns são pra confundir a nossa cabeça. Eu fiquei suspeita de um ou outro ali, e o final termina de um jeito que faz a gente querer o próximo livro pra ontem. E inclusive eu acho que o próximo livro, eu vou deixar a capa dele aqui, vai sair esse ano, se eu não me engano, porque lá fora já tá completa a trilogia e o próximo sai esse ano. Um pouquinho sobre a história então do primeiro livro. Conta a história da Steve, uma menina que ela ama crimes, true crime. Ela ama ler tudo sobre isso, escutar podcasts sobre esse assunto. Ela gosta de investigar, ela gosta de criar as próprias teorias para casos. E ela vai estudar numa escola só para pessoas que têm certas habilidades. E cada um entra nessa escola por ter uma habilidade diferente. No caso dela, é porque ela gosta de investigar e etc. E o legal dessa história é que ela se passa em 2 momentos. Então a gente acompanha alguns capítulos sobre o passado, a respeito do fundador da escola, que aconteceu um mistério com ele há muitos anos atrás, e a gente acompanha o presente, a vida da Steve, tentando desvendar o mistério do passado sobre o fundador da escola. Então é bem interessante. Depois eu li um romance de época nacional, chamado A Tentação do Marquês, da Flávia Padula. Eu amo romances de épocas, ele é um dos meus gêneros preferidos. E nessa história, a gente tem 3 irmãs, cada uma delas tem uma cor no nome. Irmã que faz esse livro, que é a protagonista desse livro, se chama Redlin, então o nome dela tem a cor vermelha no nome. Ela, inclusive a capa é toda vermelha, né? Essa história, então, acompanha essas 3 irmãs que ficaram órfãs porque o pai delas morreu de um jeito um pouco nada bom, na verdade, né? E aí cada uma vai para um canto. A gente acompanha, então, a Redlin, que vai acabar se casando por conveniência, vamos dizer assim. Então, essa história é uma história de casamento por conveniência, por contrato, né? Com um homem que é metade escocês. Então, se você gosta de mocinhos escoceses, tem aqui uma pitada desses. Tem um plot twist na história com uma certa personagem que eu não esperava. Eu não sei se eu gostei muito desse plot twist, porque eu preferia antes de acontecer o plot twist. Mas tudo bem, algumas pessoas podem gostar. Um livro bem fofinho, rapidinho de ler, bem leve assim, bem gostosinho. A história se encerra nele. Assim que eu terminei de ler A Tentação do Marquês, eu já peguei pra ler outro romance de época, já engatei, também nacional, da Stephanie Nunes, que é uma Dama Impensável. Esse daqui é o segundo livro de uma série, de uma trilogia, se eu não me engano. Eu peguei a sinopse do primeiro pra ler, não me interessei tanto, mas a segunda me interessou, que foi esse aqui que eu li. Esse
Essa história aqui é, na verdade, um romance que fala sobre diferença de classes. Então, a gente tem um lord que ele precisa casar, ele vai casar, e aí ele arranja uma noiva, né, da mesma classe que ele. Só que essa noiva, ela é meio fechada, meio introvertida, e aí ele não sabe como se aproximar dela. Pra se aproximar dela, ele pede ajuda pra dama de companhia dela, que é a nossa protagonista. E lógico que já sabe o que vai acontecer, né? Vai acontecer um romance entre os dois ali, só que tem ainda aquele negócio de ela não ser uma dama, né? Ela ser uma dama de companhia, na verdade. Esse daqui também é outro livro bem levinho de ler, bem rapidinho de ler, uma gracinha. E um diferencial também que eu achei interessante, que eu não lembro de ter visto isso em nenhum outro livro, é que a protagonista gosta de fazer pão. Ela ama fazer pão e ela é muito boa em fazer pão. E aí, como se não bastasse eu ler esses dois romances de época, eu li mais um, porque eu tava muito na vibe de ler romances de época. E eu acabei lendo O Marquês que Me Amava, da Tatiana Mareto, que se eu não me engano também é outra autora nacional. Esse aqui também faz parte de uma saga, de uma série, né, como é muito comum, romances de época. E esse aqui é o primeiro, a gente acompanha um irmão, né? O mocinho, na verdade, ele é um dos irmãos. Assumo eu que os próximos livros vão falar sobre os outros irmãos. Mas aqui a gente tem um mocinho, o sobrenome dele é Eckley. E ele é um agente, um espião, vamos dizer assim. O trabalho dele, então, nesse livro vai ser espionar um visconde, se eu não me engano. Faz tempo que eu li essa história, gente. E aí ele precisa espionar esse cara e arranjar provas contra ele pra prender o cara. E aí ele vai passar uma temporada na casa desse visconde junto com mais um monte de gente, porque isso era super comum, né, em romances de época. E ao mesmo tempo a gente tem a nossa mocinha, que ela ama estudar arte, ela ama pintar, ela ama arte no geral. E ela vai passar também um tempo na casa desse visconde, que inclusive acho que é em Paris, esqueci de mencionar. Eles vão passar em Paris, porque lá em Paris tem uma escola de artes que ela quer estudar com uma professora muito boa. Então ela fala pra família que ela tá indo lá pra encontrar o noivo, mas na verdade ela tá indo lá pra estudar pintura. E eu achei isso bem interessante. O mocinho, ele é um libertino, muito libertino, que foi uma coisa que me incomodou muito. Eu sei que em romances de época, libertinos são muito comuns, mas esse mocinho aqui é libertino demais, pro meu gosto, então acho que essa foi a minha única reclamação. Mas muita gente vai gostar. Esse livro também é bem rapidinho de ler, é super gostosinho e tem esse diferencial da mocinha gostar de arte, pintar e explorar o talento dela. E o fato do protagonista ser também um agente, um espião. Então é bem interessante. Depois de ler tantos romances de época e livros no geral, eu peguei um conto pra ler, um conto que ficou bem famoso aí ano passado. Esse conto é de um autor nacional, eu não vou nem me atrever a falar o sobrenome dele, mas vai estar aí na tela aparecendo, é Rafael alguma coisa. E esse conto é bem rapidinho, dá pra ler em um dia, assim, óbvio, bem, na verdade, pra ler em algumas horas, na verdade. E ele fala sobre videogames, e eu só vou deixar isso, não quero falar mais nada, porque esse conto é legal você ler sem saber nada. Eu só acho muito legal que eu dei 3 estrelas pro conto, 3,5 provavelmente, porque eu esperava um pouquinho mais, acho que eu fui com a expectativa muito alta, porque todo mundo falava super bem dele nesse booktube, e aí a escrita é boa, é bem legal, é bem atual, inclusive. Tem muitas referências, né, então bem facinho dá pra pegar. E uma coisa legal também é que ele fala sobre internet, no geral, né, internet e videogame. Só vá sabendo isso. Já finalizando o mês, eu peguei pra ler Os Garotos Corvos, porque era uma saga que eu queria começar faz muitos anos, muito tempo. E aí, aproveitei que tinha no Kindle Unlimited também, fui lá e peguei, da Meg Stiefvater. Eu já conheci outros livros dela, mas não gostei lido nada. Essa história, eu achei que eu não fosse gostar da protagonista, porque a Blue, ela é uma menina que ela fica estressada muito rápido. Ela tem as emoções à flor da pele. E ela fica nervosa com todo mundo que não seja a família dela. E geralmente pessoas assim me irritam, mas até que eu consegui aguentar ela até o final do livro. Eu também achei que eu não fosse gostar do Ronan, que é um dos garotos corvos, porque ele tem uma personalidade também que me incomoda um pouco o jeito dele ser, mas acabou que eu gostei de todos eles. Eu acabei gostando muito dos garotos corvos, na verdade. Em especial do Adam, ele foi meu preferido. Apesar de que o final ficou um pouco confuso.
E a história, basicamente, esqueci de falar, né, é sobre essa menina que ela vive numa família só de mulheres e todas as mulheres da família dela mexem com, elas leem cartas, tarô, essas coisas assim, e são médiums e etc, menos a Blue. A Blue não tem nada disso. Ela só intensifica as coisas. Então, se, por exemplo, a mãe dela tá lá e precisa fazer uma leitura de alguém, só que tá meio nublado pra ela ver, ela chama a Blue, toca na Blue, ela consegue fazer a leitura, porque a Blue intensifica esse poder, assim, vamos dizer que eles têm. E aí os garotos corvos são basicamente meninos que estudam numa escola só pra meninos, que o símbolo, a imagem dessa escola é um corvo, então todo mundo chama ele de os garotos corvos. E aí essa história é uma história sobrenatural, na verdade, é uma fantasia, vamos dizer assim, e eu acho, ao meu ver, que a história finaliza bem nesse primeiro volume. Se você não quiser ler os outros da série, assim, ficam coisas em aberto, que até você gostaria de saber o que acontece, mas eu acho que ela finaliza bem aqui. Outra coisa também, o vilão. Eu não sei se eu chamaria ele de vilão, porque eu achei que a Maggie construiu bem essa parte dele, do vilão, da pessoa que se opõe, na verdade, aos mocinhos do livro, né? Eu achei que foi um vilão que eu não fiquei com raiva. E tudo bem, sabe? Porque às vezes o pessoal fala assim, vilão bom você tem que odiar. Então, se você odeia esse vilão, quer dizer que ele foi muito bem escrito. E nem sempre, sabe? Às vezes você não precisa odiar um vilão, ele pode ser um vilão bom do mesmo jeito. Foi o que aconteceu aqui no meu caso, pra mim, aos Garotos Corvos. Uma última coisa, para quem leu vai entender. O que afinal de contas, o que a Nive faz na história? Qual que é o papel dela, sabe? Pra mim, ela só era uma tia esquisita. Ela era uma tia que apareceu, esquisita, sumiu do nada também. O que acontece? Eu não entendi. O que acontece? Qual foi o objetivo dela nessa história? Mas tudo bem. Então tá aí os Garotos Corvos. Se você nunca leu, a Meg Stiefvater, recomendo. Tem bastante página nesse livro, eu achei que ele fosse mais fininho, na verdade ele é bem grossinho. Mas dá pra ler bem rapidinho, eu lembro que eu li bem rapidinho. Depois, como eu já tinha lido um livro tão grande, né, e várias leituras mais extensas, eu peguei para ler um livro de poemas. No caso, foi Outro Jeito de Usar a Boca, da Rupi Kaur. Eu já queria ler esse livro faz muito tempo também. Eu tenho amigos que têm esse livro e falam bem, uma amiga em específica. E eu falei, vou pegar pra ler. Aproveitei. Li rapidinho também. Menos de uma hora dá pra ler. O livro, na verdade, é dividido em três partes. A primeira parte ela fala sobre a família, a segunda ela fala sobre um casal, né, amor romântico, e na terceira ela fala sobre ela mesma, que obviamente foi a minha parte preferida. Foi a parte dos poemas que eu mais gostei, que eu mais me identifiquei. Muita gente fala que esse livro provavelmente seria fala bastante sobre relacionamentos tóxicos, mas eu acho que é bem mais do que isso, sabe? Fala mais sobre quem a Rupi é, sabe? Sobre a Rupi em si e o quanto você pode se identificar com ela. Muita gente também gosta bastante da primeira parte, que ela fala sobre a família. É muito boa essa parte também, mas pra mim, eu fico com os poemas da terceira parte. Eu acho que eu dei 4 estrelinhas pra esse livro, se eu não me engano. E aí, por último, para finalizar, finalmente leituras de janeiro, eu li mais um romance de época para fechar o mês bem, que foi Seduzida por um Guerreiro Escocês, da Maya Banks. Essa autora também é bem famosinha lá fora, parece que ela começou com um romance de banco, inclusive. E aí eu peguei pra ler essa nova saga dela aí dos escoceses, que é uma saga de 3 irmãos. Por enquanto só tem 2 lançados, o terceiro parece que ela vai lançar. Só que eu não tive interesse de ler o segundo, depois que eu terminei de ler o primeiro. Não é ruim essa história, eu dei 3 estrelinhas e meia, mas eu não tenho vontade de ler o segundo. O terceiro, não sei, talvez, pode ser. Aqui a gente tem, então, uma protagonista que é surda. Isso não é spoiler, tá? Logo no começo a gente já entende isso. Por conta de um acidente lá que ela sofreu, ela ficou surda. E ela parou de falar também. Ela se fechou nela, assim, e parou de falar. E aí, nesse lugar onde eles moram, a família dela é rival de uma outra família. E eles vivem sempre brigando, só que o rei acha que se eles parassem de brigar, eles poderiam ser muito mais fortes juntos, porque, né? Claro, olha só, o óbvio. E aí, o que o rei manda? A filha da família tal vai casar com o filho da família tal, pra querer unir as duas famílias e acabar com a briga de uma vez por toda. Então, mais um casamento de conveniência aqui. Essa história, ela é gostosa de ler, eu acho que ela fala bastante sobre bullying um pouco, né, e sobre perdoar, porque quando Como é o nome da protagonista, gente? Evelyn, isso.
Porque quando a Eveline volta não, quando a Eveline vai pra a casa do, né, pro clã do marido dela, depois de se casarem, ela é muito mal recebida, eles têm raiva dela, ela não fez nada, em vez de ter raiva da família dela, né, eles têm raiva dela também, e começam a tratar ela mal, sabe? E você fica com muita raiva daquele clã, na verdade. Eu queria que o mocinho fizesse alguma coisa logo, só que ele não fazia nada. Mas enfim, a história é bem interessante porque tem esse diferencial da protagonista ser surda. Foi o primeiro romance de época, acho que umas histórias assim. Eu não lembro de ter lido outras histórias com protagonismo surdo, então eu achei bem interessante. A classificação indicativa dele eu acho que eu indicaria para 16 anos, mas é uma história leve, tá? Eu achei que fosse mais, tivesse ter mais coisas assim, mas na verdade é uma história bem leve. E dá pra ler bem rápido também. Bom, e é isso. Esse vídeo ficou um pouquinho comprido, porque eu li bastante coisa em janeiro. Em fevereiro eu não li tanto. Eu li bastante também, mas não sei se eu li tanto igual janeiro. Se você assistiu até aqui, muito obrigada. Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, que vão ter mais livros, vão ter mais vídeos nesse estilo. E vídeos de unboxing também, e aleatoriedades, enfim. Se você gostou também do vídeo, não esquece de deixar o seu gostei aí. E o que você leu? Você já leu alguma dessas coisas que eu li também? Você gosta de romance de época? O que você achou dessas leituras? Obrigada mais uma vez e até o próximo vídeo. Tchau!